A obesidade vai se tornando uma preocupação cada vez maior para a rede de saúde em Ribeirão Preto. A cidade tem porcentagens maiores que o estado e até o país. Especialistas encaram o problema como uma urgência. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, entregou o levantamento final sobre 2025, abrangendo todo o país. 75,71% da população de Ribeirão Preto está entre o sobrepeso e a obesidade, que chega até o grau 3. Olhando para cada uma das faixas, a cidade apresenta índices em porcentagem maiores do que a média do estado de São Paulo ou do Brasil inteiro. A obesidade é considerada pela medicina uma doença crônica, inflamatória e multifatorial, que desencadeia, por exemplo, as duas maiores causas de morte no município: problemas cardiovasculares e câncer. Ela aumenta o seu risco de ter as outras. Então, as doenças que a gente chama as doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, Alzheimer, câncer, todas elas a gente já tem, lógico, um fator genético que nos dá uma probabilidade de ter, aí o seu histórico familiar, tudo isso entra, só que a obesidade, para a maioria deles, vai aumentar a sua chance de ter. De modo geral, especialmente após a pandemia, os hábitos das pessoas têm facilitado o aumento da obesidade. Comidas altamente calóricas, principalmente os ultraprocessados, com a facilidade dos deliveries. A troca do exercício ao ar livre por horas em frente às telas dentro de casa. Os diferentes vícios, sobretudo em bebidas alcoólicas. Agora, o que merece uma análise mais completa é o porquê Ribeirão Preto se destaca entre as demais cidades. Acredito que em Ribeirão, algumas coisas que podem influenciar são em relação à dificuldade da pessoa praticar atividade física, talvez pela insegurança de fazer algo ao ar livre. Apesar de ter bastante academias, né, na cidade, igual você comentou, nem todo mundo também vai ter acesso. Então, assim, os fatores ambientais, eles são bem importantes durante o processo. Então, a pessoa não adianta ela só alterar a questão da alimentação. É também a gente ter ali a promoção da saúde por meio de diversos profissionais. Porque o emagrecimento, ele não é só um fator psicológico, ele não é só um fator nutricional, ele engloba diversos fatores. Há muitas questões clínicas que fazem a gente ter esse processo de ganho de peso. O psicólogo Fernando é um exemplo da complexidade do assunto, mas também do fato de que existem soluções. Eu me coloco nisso porque eu também sou bariátrico, já cheguei a me pesar 150 quilos. Eu busquei essa mudança multifatorial para a minha própria vida, tá? Então, eu sou uma prova viva do quanto que isso é eficaz, do quanto que ele é eficiente para o paciente. Ele tem que buscar esse multifatorial, tanto em ser acompanhado com vários profissionais para entender as outras causas clínicas que levam à obesidade, como também ter essa mudança 360 na vida. Por tudo aquilo que a obesidade pode acarretar às pessoas, os profissionais que atuam no combate a essa doença acreditam que Ribeirão deveria tratar o assunto como questão fundamental de saúde pública. Reduzir quilos na população é o mesmo que reduzir gastos nas unidades de urgência e emergência. E o investimento pode começar simples, valorizando áreas de lazer como essa aqui. A gente pode olhar ao redor e a gente vai ver que tem grandes espaços aqui para se caminhar, mas onde está a segurança? Onde está a iluminação? A gente precisa de investimento para levar as pessoas para fora da casa, para que elas consigam ter ali a segurança, a motivação, a socialização. O segundo passo precisa ser dado dentro da rede de saúde. E neste caso, Ribeirão promoveu um grande avanço, sendo a primeira cidade do país a instituir a política municipal de prevenção à obesidade infantil. O desafio agora é cuidar bem desse programa e fazer com que ele chegue até as pessoas. A gente viu que há uma carência de um suporte completo. Então, a pessoa ela pode ir, de repente, até um posto de saúde, né, ter a ajuda do médico ou um nutricionista ali, só que ela precisa ter outros suportes para conseguir ter sucesso no processo. Existem até alguns programas, eu não sabia, inclusive, pela prefeitura, que dão esse tipo de suporte. Eu achei bem interessante. Os educadores físicos da prefeitura, eles comentaram isso lá quando eu fui na palestra. Mas só que isso assim tem que ser incentivado, tem que ser divulgado, né? Há necessidade. Eu sou da área de saúde e não sabia, por exemplo, que tinha todo esse suporte. Do ponto de vista pessoal, quem está em busca de tratar a obesidade também precisa ter consciência dos obstáculos, sabendo que sempre é possível começar e recomeçar. Um dos grandes vilões é justamente o autossabotamento que fazemos quando buscamos essa mudança tão brusca. Por quê? O nosso cérebro ele cria mecanismos de economia de energia mental. Se a gente busca essa mudança tão drástica,
o exercício, a mudança na alimentação se torna um grande sacrifício. Não trazendo prazer, não trazendo motivação de que, nossa, eu vou mudar a minha vida. Pelo contrário. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. E nesse Dia Mundial de Combate à Obesidade, prazer receber aqui nos nossos estúdios o Dr. Evandro Luiz da Cunha Oliveira, ele que é cirurgião pediátrico. Doutor, na visão do senhor então, como médico, ainda mais atuando nesse trabalho contra a obesidade, Ribeirão pode combater essa doença, porque a obesidade é uma doença, investindo em mais espaços, enfim, qual que é a análise que o senhor faz de todo esse contexto? Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, André. Todos nós sabemos que a obesidade é uma doença multifatorial, uma doença inflamatória crônica grave multifatorial. E dentro do que a gente pode atuar para melhorar isso, para diminuir os casos de obesidade, a atividade física é uma delas. E para isso eu preciso de espaços adequados. A insegurança alimentar, a insegurança até física é uma das causas de obesidade, André. Então, a melhoria do espaço público para que eu incentive a população a participar desse espaço, a fazer uso desse espaço, inclusive com atividades recreativas em finais de semana, para que a atividade física se torne um prazer. Ela não pode ser uma obrigação quando eu penso em perda de peso ou quando eu penso em prevenção. Eu tenho que pensar em algo que seja prazeroso, rotineiro e que me incentive a frequentá-lo. Então, espaços públicos adequados para receber essas pessoas é fundamental e sem isso a gente não vai conseguir atuar. Doutor, o senhor desenhou aqui em Ribeirão Preto uma política pública para combater justamente a obesidade infantil. O desafio é transformar essa batalha numa cultura. É importante que todos reconheçam a obesidade como uma doença e enquanto a população ou até o meio médico não o reconhecer, vai ficar muito difícil a gente conseguir atuar. Mas a gente está trabalhando, o secretário de Saúde, na pessoa do Dr. Gordinho, tem atuado bastante, tem me ajudado bastante. E hoje a gente conseguiu delinear esse tratamento nos 3 níveis de atuação para as crianças de Ribeirão Preto. Então, a criança que está acima do peso, ela vai procurar a unidade básica de saúde. Os pediatras que lá estão receberam uma cartilha de orientação para poder fazer um screening e conseguir localizar e identificar esses casos. Os casos que demandam tratamento estão sendo encaminhados já para a Rua Minas, onde tem uma equipe multiprofissional que pode atender esses pacientes. E os casos mais graves estão sendo já encaminhados para o HC, onde a gente consegue atuar fazendo a cirurgia bariátrica em casos excepcionais, é lógico. Doutor, emagrecimento com essas fórmulas mágicas, que hoje a gente encontra aí pela internet, quais os riscos disso? As canetas emagrecedoras vieram para nos ajudar. Como uma forma inicial de tratamento para uma perda inicial de peso, elas são extremamente úteis e extremamente importantes. Mas trabalhos recentes já mostraram o que a gente sabe na prática, que ao fim do uso das canetas, depois de 1, 2 anos do uso das canetas, 50% dos pacientes recuperam o peso, porque você não muda os hábitos. Então, os riscos são esses, principalmente. Se você não mudar hábitos, se você não mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de alimentar, não existe fórmula mágica. Você vai reganhar peso e vai recuperar todo aquele benefício que você conseguiu inicialmente. Doutor Evandro, apesar da ligação forte do senhor com a obesidade infantil, mas no Dia Mundial de Combate à Obesidade, qual que é o recado para o adulto, até para quem está na terceira idade e precisa perder peso? Olha, você não precisa perder todo o seu peso. Todos os trabalhos médicos mostram que se você começar um programa de atividade física, começar uma dieta, óbvio, você também tem que ter um acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que a obesidade ela não é um fator só. Mas a partir do momento que você toma essa decisão e que você começa a fazer um trabalho para perder peso, os trabalhos estão mostrando que uma perda de 5 a 10% não é tanto assim, não é exigir demais. Faz com que você já recupere todos os benefícios que você perdeu do ponto de vista cardiovascular, respiratório e tudo mais. Nós sabemos que a obesidade não para por aí. Eu tenho risco maior de câncer, de doenças renais, retinopatia por diabetes, infartos. Nós sabemos, por exemplo, com crianças, André, que a obesidade já é a principal causa de complicações cardiovasculares em crianças aos 10 anos de idade. Ou seja, tem crianças com problemas cardíacos muito cedo. E a gente precisa intervir nisso antes, a gente precisa atuar antes.
Isso vale para os adultos também. Qualquer perda de peso é benéfica, qualquer atividade que você faça é benéfica. Entendam a obesidade como uma doença, não é como uma opção. O paciente não optou por ser assim. Então a gente tem que ter olhar crítico, mas acolhedor para o paciente. E é importante que a população se conscientize de que isso é um problema. Cirurgião pediátrico, Evandro Luiz da Cunha Oliveira, agradeço muitíssimo a presença do senhor aqui mais uma vez, doutor. Um grande abraço e até mais. Até.